Olá, minha gente, saudações no Redentor. Quero partilhar com você a palavra de Deus, hoje refletindo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, os 10 primeiros versículos. Um testemunho maravilhoso de Pedro e João, que indo ao templo conforme o costume judaico, à tarde eles se encontraram com um mendigo que era doente, que vivia à porta do templo pedindo esmolas. Aquele coxo que costumavam colocar todos os dias à porta do templo estava ali pedindo esmola de quem passava. Ao verem Pedro e João que iam ao templo para fazer a sua oração, ele estendeu a mão pedindo uma esmola. Geralmente as pessoas não dão muita atenção para quem vive nessa condição deplorável. Infelizmente, muita gente ainda hoje se encontra numa situação assim, precisando de atenção, do olhar de alguém sensível. O que acontece com os dois apóstolos em relação àquele homem coxo. Diz o texto bíblico que os dois olharam para ele. Isto faz toda a diferença, a gente olhar, não ficar indiferente àquele que está caído à beira do nosso caminho. Olhar. Aliás, a campanha da fraternidade deste ano nos chama muito a atenção para isto, não é? Para que exercitemos a nossa maneira de olhar para o próximo. Diz o texto bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos que os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. Esse encontro de olhares. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Porque, aliás, quando se trata de uma pessoa mendiga, muitas vezes, a única coisa que nós temos a oferecer para elas, imagina-se que é uma ajuda, que é uma cesta básica, que é um dinheiro, alguma coisa assim. O Papa Francisco recentemente pediu que na assistência aos pobres nós não oferecêssemos para elas apenas bens materiais, mas não lhes negássemos Jesus, que nós oferecêssemos o anúncio do Evangelho também para elas. E olha o que acontece nesse texto bíblico. Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: nós não temos ouro e nem prata. Aquilo poderia ser uma decepção para eles, para aquele homem, não é? Afinal de contas, ele esperava receber alguma coisa, quando Pedro diz: nós não temos nada. Nós não temos ouro e nem prata. Mas, atenção, mas o que temos, eu te dou. O que ele tem de tão bom que aquele homem possa receber, que sirva para aquele homem? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas. Sentado na porta do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com aquele homem. Isto me lembra quando o Papa Francisco foi eleito. Ele veio ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude. Quando chegou no aeroporto do Rio de Janeiro, a primeira palavra do Papa foi exatamente repetir esta frase do livro dos Atos dos Apóstolos, proferida por Pedro, o apóstolo. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. Eu veio anunciar Jesus. Pois é, minha gente, o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da Boa Nova, faz com que as pessoas também se recuperem. Tantas vezes, o que a pessoa precisa não é apenas de um pão, muito embora isto não possa ser negado. O que a pessoa precisa também
é de atenção, é do anúncio de que Deus ainda se importa com eles e com elas. Deus se importa com todos. Em nome de Jesus, Pedro diz: eu te ordeno, levanta-te. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.